Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você em mais um vídeo. Aproveita, a gente chegou à marca dos 1.700 inscritos, agora vamos para os 2.000. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, compartilha, ativa o sininho para ser avisado nos próximos vídeos. E assim, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo canal. O vídeo de hoje é mais um daquela jornada Agile sobre as métricas. A gente vai falar sobre Work Item Age, ou o tempo de envelhecimento das histórias de usuário. Então, se você tem curiosidade, não sabe o que é, ou quer melhorar a implementação disso no teu projeto, fica comigo e roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, Work Item Age, ou tempo de envelhecimento da história do usuário, a gente precisa classificar ela se ela é uma lagging ou ela é uma leading, né? Lembra daquela história de lagging e leading? Eu estou deixando o vídeo aqui das principais métricas, que aí eu explico um pouquinho, mas só para ilustrar, lagging a gente está falando de passado, leading a gente está falando de futuro. Então, toda métrica que é uma lagging, a gente está olhando o passado. Toda métrica que é uma leading, a gente pode melhorar ela e ela está sendo analisada para o futuro. E no caso da Work Item Age, às vezes cria-se um pouquinho de confusão, mas ela é uma leading. É nela em que efetivamente as coisas são repercutidas. Por exemplo, o cycle time é uma lagging, né? Então, o que é o cycle time? Também estou deixando o vídeo aqui em cima, mas em resumo, o cycle time ele é medido desde quando você começa, tira do backlog para o fluxo, para começar a desenvolver, até o momento que você entrega. Então, esse tempo é o cycle time. Então, tudo que tiver ali dentro, a gente mede o Work Item Age. Então, a gente faz a medida de Work Item Age, a idade que a história tem dentro do cycle time. Esquisito, né? Mas é isso. A gente não pode confundir com lead time. Lead time é quando a história foi pedida pelo nosso cliente e entra no backlog. Isso não conta. Isso não é um work, porque eu não estou trabalhando item age. Podia ser até que eu fosse calcular o backlog item age, quanto tempo uma história está no backlog. Mas não é isso que a gente está falando nessa métrica. A gente está falando do trabalho que a gente está tendo dentro daquela história. É work Item Age. Então, é desde quando eu trouxe ela para dentro do fluxo e tirei do backlog até o momento em que eu entreguei. Porque depois que eu entreguei, ela não está mais também sendo trabalhada. Então, é esse tempo que a gente conta. E o cycle time, ele é uma lagging e ele impacta o Work Item Age. Quanto maior o cycle time, muito provavelmente mais tempo eu tenho de Work Item Age. Uma das coisas que a gente precisa saber, assim, tem inúmeras formas, de novo, aquela história de não confundir métrica com gráfico, né? A gente tem vários gráficos que a gente pode controlar o Work Item Age, mas ela, como ela é uma métrica para futuro, eu posso fazer alguma coisa para melhorar ela. E para fazer isso, eu preciso saber uma coisa chamada SLE. Muito pouca gente ouviu falar nisso, não é tão tradicional assim, tem literatura disso na internet. Mas o que é o SLA? Muita gente já ouviu falar em SLA, Service Level Agreement, né? É o acordo do nível de serviço que a gente tem de entrega com o nosso usuário. Mas aqui não é o SLA, é o SLE. O SLE é o Service Level Expectation. Ou seja, o que é isso? O serviço, o nível de serviço, a expectativa da entrega do nível de serviço, ele é baseado num benchmark que a gente cria, né? A gente já sabe efetivamente quanto tempo a gente tem já de cycle time. Então, qual é o tempo expectável de entrega daquela história e efetivamente qual o percentual de confiabilidade que a gente tem nessa informação que a gente está dando de entrega. Óbvio que a gente precisa ter muito material já para fazer, digamos assim, essas definições de expectativa e de dias de entrega. Eu estou deixando o gráfico aqui em cima para a gente poder saber qual é esse gráfico, onde a gente tem aqui no eixo Y, na realidade são dois eixos, né? Um é o número de dias e o outro é o percentual, digamos assim, expectável que eu tenho, de certeza, de confiabilidade que eu tenho de entrega. E o eixo X aqui, na realidade, são as fases, né?
porque isso é uma coisa muito importante. Quando eu tenho que medir o Work Item Age, eu meço, como eu falei, desde a hora que ele entra no fluxo até a hora que a gente entrega ele. Só que a gente precisa também medir a idade, o envelhecimento que o item tem dentro de cada fase. Para que isso? Para a gente poder atuar de forma preventiva. Porque se a gente começa a perceber que os itens estão envelhecendo e a gente não está conseguindo atingir o SLE, que é expectável, aquele termo confiável de dias de entrega, eu começo a perceber que pode ter um vilão dentro desse processo, que é o famoso desperdício. A gente não sabe se a gente está onerando muito, né, a idade do item, porque eu estou demorando para analisar, porque eu estou demorando para desenvolver, porque eu estou demorando para testar. Então é recomendável, é mais do que recomendável, é quase que exigido que a gente faça a medição de quanto tempo de envelhecimento a gente tem em cada fase do fluxo, para poder saber, olha, os itens não estão atingindo o SLE, né, com aquele número de dias e a confiança que eu tenho de entrega. Quem é o vilão? Ah, é o teste, ah, é o desenvolvimento, ah, é a homologação. E aí a gente atua preventivamente. Uma das coisas muito legais que a gente pode fazer, como eu falei, ele é uma leading, ou seja, para futuro, eu posso fazer alguma coisa para mudar ela. Aonde eu faço? Como eu faço? Bom, de forma preventiva, eu já sei o SLE de cada história, né? Ou seja, eu espero, antes de começar, né? E evidentemente os desenvolvedores é que fazem isso, eu digo, olha, quanto tempo vocês acham que entregam essa história? A gente entrega em 6 dias. E qual o percentual de certeza que você tem disso? 90%. Você pega lá, bota no quadrinho, uma bolinha dentro do gráfico em 90% e X dias. Acabou. Quando você começa a fazer as dailies, você começa a ver, olha, essa história entrou no fluxo. Então ela está dentro de uma possibilidade de Work Item Age. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia. Quando você começa a perceber que essa história está chegando próximo do SLE, número de dias com percentual de confiança de entrega, você começa a incluir isso dentro da tua daily muito rapidamente quando o desenvolvedor for falar. Olha só, você tem uma entrega para fazer amanhã. Como é que você está? Como é que você não está? Por isso que é uma leading, você pode mudar ela, né? Não é uma coisa que já aconteceu e você não pode fazer nada. E aí você começa a focar. Está pendente de alguma coisa? Você como Scrum Master precisa de ajuda? E outra coisa, a Work Item Age, ela, historicamente, ela é do Kanban, mas ela pode, como a gente já falou também várias vezes, ser emprestada para o Scrum. Isso acontece dentro da Sprint. Eu estou falando aqui um evento de um Scrum, de uma Daily, por exemplo. Mas ela originalmente é feita dentro de um quadro Kanban. Mas, de novo, nada impede de usar isso dentro do Scrum. E a gente usa. Então, você pode... Vamos voltar à Daily. Então, você pode, proativamente, dentro da Daily, focar, baseado no teu quadro, saber se essa história está perto do SLE, ela precisa ser pauta da reunião da Daily. Naquela história, está pendente de alguma coisa? Lembra das 3 perguntas? O que você fez? O que você vai fazer? E se tem algum entrave, alguma pendência? Dentro desse item, você pode trazer isso para o desenvolvedor. Ele tem que falar, porque está chegando. E uma coisa legal, se você estiver trabalhando com quadro virtual, isso tem facilmente dentro das famosas, digamos assim, aplicações que fazem isso. Gira, Trello, Azure DevOps Board. Mas se você estiver fazendo isso num quadro físico, uma dica que eu vou dar. Quando você trouxer o cartãozinho, a cada dia que passa, pega um post-itzinho, ou então com a caneta mesmo, dentro daquele post-it, faz uma bolinha preta porque passou um dia e escreve dentro do post-it qual é o SLE daquela história ali. 6 dias, 5 dias, né, 8 dias, 2 dias, e começa a cada dia que passa a botar uma bolinha preta no cartão. Quando você olhar para o quadro e você olhar aquele número lá em cima do SLE, ou seja, dos dias expectáveis, e olhar a quantidade de bolinhas, você vai saber se aquele cartão precisa ser focado ou não precisa ser focado dentro da tua equipe de desenvolvedores, tá certo? Isso é muito interessante para você preventivamente controlar o Work Item Age e não deixar os SLEs estourar. E não deixar os SLE estourarem, ok? E uma última coisa muito importante sobre o Work Item Age.
ok, eu estou começando a perceber, eu incluí na daily, eu estou fazendo o controle, eu estou botando as bolinhas no card, eu estou medindo o tempo de envelhecimento de cada fase dentro do fluxo para atuar preventivamente, ok. Mas eu estou começando a perceber que os SLEs estão estourando muito. 60% dos cards das histórias que eu estou entregando estão com os SLEs estourados. Ora, isso pode ser um bom tema e um bom sinalizador para uma determinada cerimônia, por exemplo, dentro do Scrum. Qual a cerimônia que você trata isso? Exatamente. Na retrospectiva, porque eu falo de processo, eu não estou falando de entrega. Então, na retrospectiva, você traz o tema e fala: equipe, vocês estão estourando muito os SLEs. Será que vocês não estão sendo muito otimistas? Será que a gente não tem que revisitar o SLE dessa história? É importante a gente calibrar isso. Lembra do binômio, inspeção e adaptação. Inspeciona-se através das métricas e adapta, muito possivelmente em retrospectiva, às vezes em dailies, mas precisa ser mudado. Nada está gravado em pedra e lembra que a mudança é bem-vinda. Então a gente, na retrospectiva, precisa abordar o tema para ir calibrando essas SLEs para quando a gente for medindo. E claro, isso se estiver dentro do Scrum, só pode respeitar o prazo de uma sprint. Não pode passar de uma sprint. Se estiver falando de sprint de 2 semanas e em dias úteis, 10 dias úteis. Se você tem um SLE de 12 dias, não vai fazer muito sentido porque não cabe dentro de uma sprint. Qual é o sinalizador disso? É que a história está muito grande e você precisa dividir, precisa quebrar ela para ela poder estar e caber dentro de uma sprint, ok? Bom, a gente, como eu disse, a gente tem muitos gráficos para fazer isso. Eu sugiro essa história das bolinhas que você faz no card para poder ir comparando. Se vocês quiserem que eu grave um tema sobre SLE, escreve aqui nos comentários. Se tiver pelo menos uns 20 comentários, eu gravo um vídeo só sobre SLE para explicar, inclusive, como é que a gente calcula esse percentual de confiabilidade. Mostro um gráfico para vocês, efetivamente, colocando o SLE dentro de um gráfico, para a gente poder perceber isso na prática. É um tema muito interessante, não deixem de controlar. É uma lead, a gente pode mudar ela ao longo, não adianta, não é uma lagging que você só evidenciou, está olhando para o passado e não pode mais fazer nada. Não, ela é uma leading. E o cycle time, que é a lag que impacta essa leading, a gente pode controlar. Se a gente mantiver um cycle time muito bem controlado, muito possivelmente o Work Item Age vai diminuir de cada uma das histórias e você vai conseguir entregar o teu projeto com todas as histórias dentro de cada sprint ou respeitando o fluxo Kanban dentro do fluxo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita, se inscreve, deixa aquele like, curte, compartilha muito que a gente vai chegar em 2.000 inscritos com a ajuda de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.